Libertadores hoje, já temos a rodada decisiva, né? A última rodada, os últimos jogos aí dessa primeira fase. Já dá o like aqui no nosso vídeo ou na nossa live, dependendo de onde você estiver acompanhando aqui. Se inscreve no nosso canal também para dar essa forcinha pra gente. Vai lá no link que está na descrição aqui do nosso vídeo ou da nossa live e acompanha a gente em todas as nossas outras redes sociais, tá? Em todos os nossos canais e perfis. Mas vamos lá, na tela Libertadores aí para vocês. Já o grupo do Botafogo, que precisa só ganhar. Botafogo, se ganhar a sua partida, tá classificado, porque vai a 12 pontos e ultrapassa o próprio Universidade de Chile, né? Então, ganhando, tá classificado o time do Botafogo. No mínimo, já tá na Sul-Americana, né? Mas óbvio que o torcedor botafoguense não quer pensar em Sul-Americana, quer ganhar esse jogo para passar de fase. E até com um empate, o time do Botafogo pode passar de fase, o que é muito difícil, porque se empatar, precisa que o Estudiantes perca o seu jogo para o Carabobo, que fez um pontinho só. Então, assim, é possível que exista isso, é praticamente impossível, mas nesse jogo aqui, efetivamente, o Botafogo só depende de si, é só ganhar que está classificado. Pula o grupo B que não tem brasileiros, mas rapidinho, né? O River Plate já está garantido em primeiro colocado. Aí Universitário e Independente Del Valle. O Universitário, ele precisa se empatar o jogo. Aí o Independente Del Valle precisaria tirar o saldo todo, né? Então tá encaminhado, digamos, o Universitário na próxima fase também. E o River já é o primeiro colocado do grupo. No grupo C, a gente tem o time do Flamengo que joga contra o Deportivo Táchira e só depende de si também para se classificar, né? Porque, olha só, o Flamengo é o seguinte, se o Flamengo ganhar o seu jogo, vai para 11 pontos. Se a LDU ganhar, também vai para 11 pontos. Ficaria todo mundo com 11, né? E aí, o Flamengo ultrapassaria o Central Córdoba no saldo de gols. Por quê? Para a LDU ganhar, Central Córdoba tem que perder, né? É um contra o outro, então a LDU ganhando de 1-0 vai para saldo 2 e o Central Córdoba desce para saldo 2. E o Flamengo ganhando de 1-0 vai para saldo 3, então já ultrapassaria o Central Córdoba, tá? Então, assim, nesse caso aqui, o Central Córdoba só precisa de um empate para garantir a primeira colocação. Se perder o jogo, ele pode ser ultrapassado pelo Flamengo, e se perder de 2-0, ele é ultrapassado pela LDU. Então o Flamengo só depende de si. Ganhando do Deportivo Táchira, o Flamengo é líder, a não ser que ganhe de 1-0 e a LDU ganhe de 2-0. 1-0 para o Flamengo, vai para saldo 3, 6 gols marcados. A LDU ganhando de 2-0 vai para saldo 3 e 6 gols marcados. Então a LDU pode até ultrapassar o Flamengo e ser líder do grupo, né? Mas o Flamengo ganhando, ele já está classificado automaticamente, tá? Porque fica à frente da LDU ou do Central Córdoba, tá? Um empate ou vitória do Central Córdoba, o Flamengo ganhando já está à frente da LDU. Uma vitória da LDU, o Flamengo ganhando fica à frente do Central Córdoba. Então pode ainda ser o líder do grupo, né? Mas só depende de si para passar de fase. E joga contra o Táchira, que tem 0 pontos, pelo amor de Deus, né? Amanhã, 9h30 da noite. Aqui, favoritismo topado para a equipe do Flamengo. O São Paulo só precisa de um empate hoje para ser o líder desse grupo A. Eita, grupo A, que nada a ver, Bruno. No grupo D, né? Só precisa de um empate, porque vai para 12 pontos. E o Libertad só pode, se ganhar do Alianza Lima, chegar a 11. Então, um empate do São Paulo garante aqui a liderança do São Paulo nesse grupo. Uma derrota do São Paulo para o Talleres pode fazer com que o Libertad ultrapasse o São Paulo. Mas aí depende do saldo de gols. Tem 4 a mais do que o Libertad. Vitória do Libertad e derrota do São Paulo, 2-0 para o Talleres, 2-0 para o Libertad. O São Paulo ainda fica à frente no número de gols marcados, então teria que ultrapassar no saldo. 5 gols de diferença praticamente, né? Precisaria fazer o time do Libertad. Ou ganhar de... Não, calma. O São Paulo perdendo, por exemplo, de 1-0 e o Libertad ganhando de 4-0, né? Então aí passaria, no caso. Mas teria que tirar essa quantidade grande de saldo de gols aí que o São Paulo tem à frente. Mas só depende de si.
um empatezinho para a equipe de São Paulo garante a liderança, mas claro que o São Paulo ele quer ganhar para poder melhorar a sua pontuação e ter a vantagem de disputar em casa, né, os jogos de volta na próxima fase. O grupo E, o Fortaleza joga contra o Racing na casa do Racing e precisa ali de um empate para garantir a classificação. Se ganhar do Racing lá dentro, vai a 11 pontos e é o líder do grupo, então só depende de si. Mas contra o Racing no jogo de ida já tomou aquele apavoro dentro de casa, né? Tomou aqueles 3 dentro de casa. Não acho que o Fortaleza vai conseguir ter força para ganhar do Racing lá dentro. Mas um empate dá para conquistar. E se conquistar um empate, o Bucaramanga precisaria ganhar de 7-0 do Colo-Colo. Tá ligado? Para poder ultrapassar o time do Fortaleza. Certo? Então por isso que eu falo que o Fortaleza precisa só de um empate aqui. Mas ganhar esse jogo para ser o líder, né? Aí tem que ser o foco principal. Mas um empate também tá de bom tamanho para o Fortaleza, que já garantiria a vaga na próxima fase. Praticamente impossível, né? Perder essa vaga se conseguir esse empate. Mas duvido nada também, né? Enfim. No grupo F, a gente tem aí o duelo direto entre Internacional e Bahia, né? Pelo menos um dos dois vai ser eliminado aqui. E claro que a nossa torcida vai para o nordestino, né? Para o Bahia. O Bahia ganhando vai a 10 pontos e ultrapassa automaticamente o Internacional. Internacional ganhando ou empatando, elimina o Bahia e passa de fase na Libertadores. O Atlético Nacional já está classificado, mas precisa ganhar do Nacional do Uruguai para garantir pelo menos a primeira colocação do grupo. Né? Se ganhar, garante a primeira posição. Se empatar, aí vai depender. Né? Se um empate do Atlético Nacional e empate entre Inter e Bahia, aí é líder. Se o Atlético empatar, vai a 10 pontos. O Internacional ganhar, passa o Atlético. Se o Bahia ganhar indo a 10 pontos, aí o Atlético Nacional perdendo seria ultrapassado pelo Bahia. Um empate do Atlético Nacional, o Bahia teria que fazer 3-0. Ainda empataria em tudo, né? 3-0 para o Bahia e o Atlético Nacional empatando o jogo em 0-0, empataria em todos os critérios de desempate. Né? O Bahia, muito difícil que consiga essa liderança se o Atlético empatar, tá ligado? Apenas se o Atlético perder o seu jogo, aí o Bahia ganhando poderia tentar ultrapassar aqui, né, pra ser o líder do grupo e tal, mas que agora o Bahia tem que pensar em ganhar esse jogo. Ganhando, a partida tá lá dentro. Né? Mas é muito difícil jogando na casa do Internacional. O Inter também não está muito bem na temporada, então não é invencível, não é imbatível. Mas o Bahia joga com essa pressão toda aí, né? Nesse jogo contra o Atlético Nacional foi muito mal, né? O time do Bahia poderia estar aqui na primeira primeira posição, na verdade, né? Se o Bahia tivesse ganho esse jogo em casa que foi horrível pro Bahia, pô. Porque tava ganhando a partida. Se tivesse ganho esse jogo, mesmo perdendo pro Atlético Nacional, o Bahia era líder com 10 pontos, pô. Aí jogaria com o Internacional podendo empatar para garantir a classificação, sabe? Mas aí agora não. Perdeu esse jogo para o Nacional, perdeu esse jogo para o Atlético Nacional, então agora o Bahia se vê obrigado a vencer o Internacional na casa do Internacional. Complicado, muito difícil. Mas, enfim, para mim é o favoritismo para o Internacional, porque joga em casa e podendo até empatar, certo? Mas acho que na temporada o Bahia tá até um pouco melhor do que o Internacional, então ainda tá em aberto, beleza? E aí o Nacional do Uruguai até torce para o Bahia perder o jogo e tentar ganhar aqui também para tirar o saldo de gols e passar o Bahia para tentar pelo menos ir para a Sul-Americana. Mas enfim, tô na torcida aqui pelo Bahia para conseguir essa classificação. O grupo G tem o Palmeiras já em primeiro colocado, né? Joga aí para tentar o 100% de aproveitamento nessa primeira fase e já garantiu inclusive a melhor campanha de todos os times aí dessa primeira fase, o time do Palmeiras, né? E aí o Cerro Porteño, se conseguir um empate nesse jogo contra o Bolívar, ele garante também a segunda posição, né? E o grupo H não tem brasileiro, então por aqui ficamos na Libertadores. Mas é isso.
Não se esquece do seu like para fortalecer o nosso trabalho. Sua inscrição também aqui no nosso canal, em todas as nossas outras plataformas, né? Lembrando o link aqui na descrição para todos vocês, beleza? Dá essa forcinha para nós aí.